Olá, gente! Vamos começar mais uma explicação de história, né? Nós já falamos sobre o quê? Sobre o Egito Antigo, sobre a Mesopotâmia, sobre a China Antiga e agora nós vamos falar sobre a Grécia Antiga, né? E aí, sem sair de casa, nós estamos viajando por essa cidade toda, por esses países todos, sem sair de casa, gente, sem gastar nada, nem um tostão. É muito bom estudar história. Por isso que vocês quiserem viajar, sem sair de casa, é só estudar história. Vamos lá. Então, o mundo grego, né? A Grécia Antiga era uma cidade muito voltada para a democracia e cultura, né? E aí a gente vai começar desde o início. Nós vamos começar primeiro pela civilização cretense, que foi localizada ali na ilha de Creta, que era localizada na Península Balcânica, é uma faixa de territórios onde tem vários países e tem a ilha de Creta também. E lá se localizava esse povo antigo. Começou aí o surgimento da civilização da Grécia. Então, lá tinha um bom cultivo, né, de cereais, eles plantavam oliva, plantavam trigo, uvas e dentre outros mais. E também tinha criação de bois, porcos, cabra e vários outros animais. E como era perto do mar, tinha um mar Mediterrâneo, então isso favoreceu o desenvolvimento comercial através do mar. Eles iam para outros países comercializar seus produtos, né? Comercializar a carne do porco, comercializar a carne do boi, comercializar o trigo, as uvas também. Então, isso é toda uma economia, gerava dinheiro e gerava também mais fixação da população ali. Se tem como eu me sustentar nessa região, eu vou ficar aqui porque aqui está muito bom, que eu estou ganhando dinheiro, estou sobrevivendo com a minha família. Então a civilização, então essa população foi aumentando cada vez mais. Estão entendendo? E o polo organizador dessa civilização era os palácios. Os palácios eram uma grande residência do rei e toda a sua família, mas não morava só lá o rei com sua família, não. Morava várias pessoas, morava médico, morava os estudiosos, morava filósofo, morava os religiosos. Então era uma enorme residência onde abrigava esse pessoal todo. Tô entendendo? E ele administrava, o rei administrava com todos os seus funcionários, administrava o restante da população. Mas aí com o ataque de muitos povos que vinham de outros territórios, esses palácios foram destruídos, tudo foi destruído nessa cidade. E aí não sobrou nada, nenhuma casa, sobrou nenhum vestígio. E como é que a gente vai estudar história se não tem nenhuma fonte histórica, se não tem nenhuma ruína de um palácio? E aí só tinha um romance, um livro do escritor Homérico nesse tempo, que tinha falando sobre essa civilização, dessa civilização cretense, né? Da civilização micênica. Então, e lá ele relatava as cidades, os acontecimentos da cidade neste tempo. Mas aí os estudiosos ficam assim duvidosos. Será se isso é real? É só um romance? É só a história de Ulisses e Helena? Será se isso é realmente real? Os escritores inventam também para chamar a atenção do leitor. Então, e aí só tinha essa fonte histórica. Era pegar ou largar, vamos dizer isso. Então, tem muitos vestígios nesse poema. E também é chamado de período homérico, esse período porque não tinha nenhum vestígio, porque foi acabado com tudo, somente sobrou essa raridade, né? Esse romance do Ulisses com Helena. E continuando, gente, o nosso tópico dos Iorcos, a cidade-estado. Como é que funciona isso? Com o fim dos palácios, né, que a gente falou, acabou-se o rei, a autoridade do rei, e aí a aristocracia, ela aumentou, né? Ela fortaleceu. A aristocracia, que era um grupo de pessoas mais ricas, né? E aí a base da organização social passou a ser os iokos, que era um grupo de família, né? Esse grupo de família que organizava agora a sociedade dessa civilização. E aí, com o tempo, o chefe dos iokos se tornou rei. De novo, uma monarquia. E aí ele era protegido e ele governava com a ajuda de uma assembleia de guerreiros, né? Que surgiu cidade e estado. Cidade independente, livre, né? Ela vivia por conta própria,
não precisava lá da outra cidade para mandar recursos para ela sobreviver. Não, como União precisa lá do governo para mandar alguns recursos, né? E a União não sobrevive somente dos recursos do município, né? União é uma cidade dependente do Estado. As cidades gregas não, elas são independentes, são livres, elas sobrevivem somente com o recurso da própria cidade, com a economia da própria cidade. Estão entendendo, gente? E aí nós temos a colonização grega, com a concentração de terra nas mãos de pouco, né? A escravização por dívidas e o interesse em conseguir mais ferro estimulou os gregos a buscar novas terras. Tudo isso era as causas que eles começaram a sair do seu território para ir para outro território. Tinha muita terra, mas a terra estava na mão da aristocracia, do rei, né, que era o chefe dos iocos. Então, não sobrou muita terra para outras pessoas mais pobres. E aí tinha essa escravização por dívida. Se você não tem um dinheiro para me pagar, você vai ser o meu escravo, você vai trabalhar o resto da sua vida até quando morrer para mim. Fazer o que, né? Não tinha como pagar, era lei, então se tornava escravo. E o interesse em conseguir ferro estimulou eles a se aventurar, né? A buscar novos territórios. Então eles formaram várias cidades, formaram 150 cidades-estado, tudo cidades independentes. Estão entendendo como os gregos são habilidosos, como os gregos sobrevivem com sua força, com sua sabedoria. Nós vamos continuar no próximo vídeo.